Olá, galerinha do segundo ano do ensino médio. Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos para mais uma aula de língua inglesa. Turma, quando vocês receberem esse vídeo, vocês vão abrir o material de vocês, o livro de vocês, no módulo 3, referente ao terceiro bimestre, na página 3. Nós vamos ver nessa aulinha sobre os moral verbs, que são os verbos modais. Para que servem esses verbos em língua inglesa? Eles servem para intensificar o sentido do verbo principal. Então, eles são usados junto com um outro verbo, que é o verbo principal, né? Sobre o qual o sentido da frase gira. E aí, os modais acompanham esses verbos principais para intensificar, para deixar melhor o sentido do verbo principal. Então, dos verbos modais que nós usamos muito aí em inglês é o verbo can, né? O verbo can, em sua literalidade, significa poder. I can, eu posso, e o can, você pode. E o can, ele pode expressar três coisas, né? Ele tem três aí sentidos. Ele pode indicar uma habilidade, quando eu digo assim, I can drive a car. Eu posso dirigir o carro, ou posso dirigir um carro. I can play a keyboard, né? Eu posso tocar teclado. Então, ele indica uma habilidade, que é como se fosse uma característica que você possui, né? Aí uma habilidade mesmo que você tem para fazer algo. Uma permissão, né? Quando você diz assim, ó, can I go in? Eu posso chegar, eu posso entrar. Então, é quando você faz uma pergunta, né? Pedindo uma permissão, esperando que alguém te diga sim ou não. E também, ele indica o request, que é uma pergunta, que é usado mesmo numa pergunta normal. Can you turn off the computer? Você pode desligar o computador? Então, é uma pergunta normal, onde você faz a pergunta sem esperar uma resposta imediata, uma resposta prática, mas você faz a pergunta. E aí, você tem o can na afirmativa, ou can't na negativa, I can't, you can't, eu não posso, você não pode. E aí, nós vamos ter também na sequência o may e o might. O may, tanto o may quanto o might, eles significam possibilidade, significam uma hipótese onde você não tem aquela certeza, né? Você não tem a certeza, provavelmente eu irei à aula, né? May or might I go to the school. Provavelmente, você não tem aquela certeza, mas é uma hipótese que você tem. Você pode ir, você pode não ir. E os dois são usados no mesmo contexto. Qual a diferença de may para might? O may, geralmente, você vai usar diante de uma hipótese mais acentuada. Você não tem certeza, mas é mais para sim do que para não, né? Algo que você deve fazer, que você tem, assim, quase convicção, né? Uma hipótese, mas é mais provável que você faça. Então, quando você diz assim, por exemplo, she may become next Saturday. She may become next Saturday. Ela deve vir no próximo sábado. Então, você não tem certeza, mas uma possibilidade mais próxima de acontecer. O might você usa quando você tem menos chance, né? Você não tem certeza, mas assim, menos chance mesmo de acontecer. Quando você diz assim, por exemplo, I might be expensive. Você passou em frente a uma loja, olhou um determinado produto e falou assim, it might be expensive. Isso deve ser, provavelmente deve ser caro. Mas assim, você não tem tanta certeza. É menos provável ou que seja ou que não seja. Você não tem aquela convicção completa. Outro aí que nós vamos usar muito segundo ano é o must. O must, ele já indica uma obrigação, né? Um verbo modal que ele pode indicar uma dedução, algo que você está pensando, está deduzindo que pode acontecer, mas também uma obrigação.
Quando o seu pai, ou o professor, ou o diretor chega para você e diz assim, ó, you must wear the uniform. Você deve usar o uniforme. Então, o must, ele indica quase com obrigação. Você é praticamente obrigado a fazer aquilo, até porque pode ser uma regra. E aí, por último, não menos importante, nós temos o should. O should, ele indica um conselho, né? Quando você fala assim, ó, you should study hard. Você deve estudar duro, você deve estudar pesado para ter notas. Então, é um conselho, ele não te obrigou, você deve. Te dá um conselho, ó, you should study hard. Então, segundo ano, nós temos alguns outros modais, mas inicialmente os que a gente mais utiliza e que a gente vai ver de imediato são esses. Galerinha, um abraço e até a próxima aula.